Bom, então mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje nós abrimos aqui, aleatoriamente, através de um assistido, o nosso tema de hoje, que é do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e foi aberto na lição 43, cujo título é Vós, portanto. E aí nós temos aqui uma passagem de Pedro, no capítulo 3, versículo 17, que diz: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então vamos ver o que Emmanuel diz a respeito dessa passagem. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Esse aqui foi uma boa chamadinha, né? Para a gente poder refletir. Então aqui ele faz um lampejo em cima das coisas do mundo, do que nos é passado, das pessoas que abraçam missões, muitas vezes até no âmbito político, que tem aquele viés socioeconômico, cultural, que supostamente desenvolveriam ou fariam coisas muito grandes, imediatas, em prol do povo, do modo geral, comum, na administração da via pública e todas essas coisas que a nossa experiência humana, mesmo para quem não está imerso nesse mundo, consegue ter uma noção, né, de tudo aquilo que poderia ser e que muitas vezes não é. Muito embora estejamos à frente de muitos países, no sentido principalmente da saúde pública, que mesmo sendo com distanciamento um pouco maior de tempo entre uma necessidade e outra, ainda assim nós a temos, né? Nós vemos que em filmes ou em oportunidades de pessoas que viajam com frequência para fora do nosso país, eles dizem que se você precisar de uma assistência médica fora, você
tem que ter um recurso muito alto, porque tudo é muito caro. E aqui, se um estrangeiro necessita, ele passa, né? Pode esperar 5, 10 horas pelo atendimento, mas recebe. Então, nós somos um país muito abençoado, né? Em questões de clima, em questões de muita coisa que nós temos, em questões até de acolhimento e calor humano por parte do povo brasileiro, coisas que reportam que não é assim fora, eu não sei dizer, porque infelizmente ainda não sou viajada, e assim sucessivamente. Mas a gente sabe que poderíamos ter muito mais, né? Que muitas pessoas que assumem esse compromisso, que muitas vezes não param para pensar, né? Porque esse período de tempo que estamos aqui reencarnados, frente a toda a eternidade, é um dia, é uma passagem, né? E muitas vezes deixar de cumprir ou se aliciar a propósitos de outros para fazer parte do todo, vai trazer sérios prejuízos quando retornarem para a verdadeira vida, que é a espiritual. Então, eles falam a respeito disso aqui nessa passagem, e depois eles fazem a menção do estudante do Evangelho, que eu sempre falo aqui para vocês da importância de nós adquirirmos o conhecimento, de nós procurarmos nos aprofundar nos ensinamentos de Jesus. E por mais que a gente estude, faça determinado curso, conclua e outro, se você voltar a estudar o mesmo assunto no ano seguinte, você verá as coisas sob um outro prisma, sobre uma outra nuance, uma coisa assim nova vai se abrir para você, porque você não é mais a mesma pessoa que foi há um ano atrás. Amanhã já não seremos as mesmas pessoas de hoje, que nós estamos em constante construção. Então, se nós admitirmos, que nós reconhecermos, né, que nós estamos em constante construção, somos eternos aprendizes. Então, nós não teremos nada absolutamente engessado. A nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração, ele vai estar sempre aberto a receber o novo, a passar pelo crivo da razão, como a doutrina espírita nos propõe, que tem que ser uma fé raciocinada, a passar pelo crivo do nosso coração, da nossa intuição, que muitas vezes é os primeiros segundos de determinada situação que nos revela aquilo que essencialmente é. Então, nós, estudantes do Evangelho, que gradativamente vamos adquirindo um pouquinho mais de consciência, de aprendizado, que nós vamos alargando os nossos horizontes com relação às leis que regem o mundo material e o mundo espiritual, nós seremos muito mais cobrados se cairmos nessas coisas mundanas que as outras pessoas que não procuram esse conhecimento, porque simplesmente não tem interesse, não que isso seja um paliativo, uma desculpa, mas no Evangelho está escrito: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quando você tem maior conhecimento, você erra tendo consciência de que aquilo é errado. Não é uma coisa que você faz por uma crença que você simplesmente acha que pode ser certo porque todo mundo faz, né? Você tem o conhecimento, então você, de antemão, tem essa conscientização a seu favor para não cair nos mesmos erros de muitas pessoas que assim ocorrem, né? E via de regra, muitas vezes as pessoas que se entregam a determinadas posturas que não são bem-vindas dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus, até se afastam, né? Porque eu acho que fica assim, usando o livre-arbítrio para aquela escolha que foi feita, é claro, tudo é uma questão de escolha. Até quando nós não escolhemos, nós estamos escolhendo não fazer nada e estamos assumindo o risco e a responsabilidade disso.
mas as pessoas já não procuram se aproximar muito para que a consciência não pese, para que continue vivendo dentro de uma zona de conforto ilusória durante o período em que estiverem aqui na Terra encarnados. Mas como nós sabemos que tanto o nosso corpo físico necessita de cuidados físicos, a nossa alma necessita de cuidados espirituais, necessita do alimento espiritual. E o que nós estamos fazendo nessa trajetória de aprendizado, nessa trajetória de auxílio sempre que possível ao próximo, na prática da caridade, em escolhermos estarmos aqui reunidos para refletirmos acerca do Evangelho do que estarmos simplesmente em qualquer outro lugar, isso representa uma escolha, um uso do nosso livre-arbítrio que vai nos favorecer, porque para toda ação existe uma reação, toda causa existiu um efeito. E quando nós, através da nossa postura, do nosso desejo de melhora constante, que é o que nós vivemos falando a respeito da reforma íntima, nós optamos assim por desenvolvê-la, porque assim, nós não vamos terminar essa encarnação com perfeição, óbvio que não. Nós vamos reencarnar ainda inúmeras vezes para irmos aos poucos progredindo. Só que nós, podendo realizar todo o progresso possível que se disponibiliza dentro da gente, nós estaremos caminhando para isso. E mesmo que nós, em dado momento, escorreguemos, tropecemos, caímos, porque somos imperfeitos, mas a gente se levanta no dia seguinte. É igual quando a gente promete começar a fazer um regime na segunda-feira, aí come bastante no final de semana, mas na segunda você retoma, né? Você caminha um pouco menos no emagrecimento, mas você retoma aquele caminho. Então, o importante é estarmos a caminho. E a espiritualidade, percebendo a nossa boa vontade, o nosso intuito em progredir nesse sentido, eles nos auxiliam sempre, nos amparam, nos intuem, nos dá força, nos dá perseverança, porque eles observam em nós o nosso desejo sincero de crescimento, de autoconhecimento, de despertamento. E é assim que, aos poucos, nós vamos caminhando um pouquinho mais, e se prevalecermos nessa caminhada, com a graça de Deus, quando retornarmos à pátria espiritual, teremos muito mais a nos dar contentamento da nossa postura, do nosso desenvolvimento e de uma sensação de ter cumprido uma boa parte daquilo que nos foi proposto, do que o contrário, né? Porque alguma coisa fatalmente nós deixaremos de fazer. Mas que a parte feita seja infinitamente maior, mais consistente do que aquilo que deixarmos de fazer. E é nisso que consiste a nossa responsabilidade, como estudantes dos ensinamentos de Jesus, como cristãos encarnados aqui nesse momento. E é por essa linha que nós temos que procurar nortear a nossa vida, o nosso dia a dia, e podemos, dentro do possível, transbordar tudo isso que estamos conquistando em favor do nosso próximo, das pessoas que convivem conosco, no intuito de melhorar, não só a nós mesmos, mas tudo também ao nosso entorno. Então, com relação a essa passagem de hoje, essa reflexão que eu consegui trazer para vocês, eu espero que esses ensinamentos possam calar fundo no coração de cada um, inclusive no meu, e que possamos colocar em prática a partir desse instante. Muita paz a todos.